Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para poder receber diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Êxodo capítulo 3, versículos 3 e 4, na Bíblia Nova Versão Internacional, NVI. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele respondeu. Será que Deus precisa chamar sua atenção para você responder? Tem muitas pessoas desligadas, muitas pessoas que Deus está chamando, falando diretamente com a pessoa, e ela não consegue ouvir a voz de Deus. Quantas vezes ele já tentou te corrigir? Quantas vezes ele já te mostrou o caminho certo e você fez tudo errado? As pessoas às vezes se fazem de surdas, sabem que Deus está falando diretamente com ela e mesmo assim não se corrigem. Moisés se virou para caminhar até a sarça. A sarça não pegava fogo. Ele ficou curioso. Todos nós ficaríamos se víssemos alguma coisa queimar e não pegasse fogo. Tem pessoas que só dão atenção quando veem algo acontecer. Tem pessoas que só olham para Deus se verem algo extraordinário acontecer na vida delas. Ficam esperando milagres para saber se devem ou não continuar na igreja. Moisés viu a sarça e foi na direção dela. Deus chamou sua atenção para ele poder ouvir, e ele disse, eis-me aqui. Muitas pessoas têm um chamado de Deus para a sua obra, mas nem todos estão dispostos a se comprometer e a cumprir. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito de um cativeiro de 400 anos. Na sarça pegando fogo, ele disse, eis-me aqui, e depois tentou dar várias desculpas. Êxodo capítulo 4, versículo 10, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Moisés respondendo ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés falou isso para Deus. Mas quem nos dá capacidade? Quem nos capacita para cumprir o seu chamado, não é Ele? Então não precisamos nem nos preocupar com isso. Muitas pessoas agem desse jeito. O pastor, na hora que está orando, que está pregando, pergunta, quem está disposto a se comprometer e a fazer uma aliança com Cristo, a cumprir o seu chamado? A igreja toda levanta a mão. Mas na realidade, levantaram só por levantar. Deus toca no coração de várias pessoas dentro da igreja. E ao invés de falar, eis-me aqui, elas dizem, não posso, não dá, não tenho tempo. Porém, chama essa pessoa para sair, para ir para um restaurante, para ir para um barzinho ou para viajar. Na mesma hora ela arruma tempo. As pessoas têm muitas desculpas para dar. Só que elas esquecem que Deus sonda os nossos corações. Elas esquecem que Deus trata cada um de acordo com a sua maneira de viver. Jeremias capítulo 17, versículo 10, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Deus, ele examina nossos pensamentos. Você já parou para pensar sobre isso? O que você tem pensado? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Tem homens e mulheres que estão dentro das igrejas todos os dias ou todos os domingos. Parecem ser pessoas que estão firmes com Deus. Parecem até aqueles crentes fervorosos, que na hora que o pastor está orando, logo falam alto. Glória a Deus! Chamam a atenção de tão alto que falam. Mas será que os pensamentos dessas pessoas são puros
ou impuros. Mas como assim, você pode me perguntar? Uma pessoa que demonstra ser algo somente na igreja não pode sair dela e ter pensamentos mundanos. Tem pessoas que só querem demonstrar ser crente dentro da igreja. Você quer um exemplo? Um homem casado acaba de sair da igreja e está indo para sua casa. No meio do caminho, passa por ele uma mulher bonita. Vamos dizer que com roupa de ginástica. Ele olha para a mulher e pensa: nossa, que mulher linda. Ainda pensa assim: ou lá em casa. Pergunto a vocês: isso é um pensamento certo para um homem de Deus, casado, que acabou de sair da igreja? Claro que não. O certo é ele até desviar o olhar para não cair em tentação de pecar. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus, dando instruções aos seus discípulos, falou sobre isso. Só em você desejar, só em você pensar, você já está adulterando. Deus examina os nossos corações e coloca ele à prova. Não adianta pensar que Deus não sabe o que você pensa, pois ele sabe. Deus não quer pessoas crentes somente dentro das igrejas. O crente tem que ser verdadeiro, dentro e fora dela. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e anda firme com Jesus, cuide dos seus pensamentos também, pois eles podem te destruir. Coloque uma coisa no seu coração e leve isso com você. A nossa comunhão com Cristo não pode ser com falsidade, não pode ser uma comunhão falsa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas só querem ser crente dentro das igrejas, mas fora estão agindo como pessoas que não conhecem a palavra. Estão agindo como verdadeiros ímpios. Deus conhece os nossos pensamentos e sonda os nossos corações e coloca à prova. Se você tem um chamado de Deus, cumpra. Não dê desculpas. Faça a sua parte e Deus fará a dele na sua vida. Vamos orar? Se for possível, feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitas pessoas estão esperando algo extraordinário acontecer na vida delas para olhar para o Senhor. Mostrou também que tem muitas pessoas dando desculpas para não te servir. Moisés, apesar de ter dito, eis-me aqui, também tentou te dar desculpas, dizendo que não era capaz, que não podia fazer, que ele não podia tirar aquele povo do Egito. Muitos estão te dando desculpas, Senhor. Muitos, Senhor, podiam estar levando mais almas para o teu reino, mas estão dispensando o teu chamado. Estão dispensando aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Ó maravilhoso Deus, só Tu és grande e digno de toda a honra e toda a glória. Mostra ao Teu povo que é o Senhor que os capacita. Mostra, Senhor, que elas não precisam ter palavras bonitas, nem palavras que convençam a ninguém, pois é o Espírito Santo que convence as pessoas, é Ele que convence. Pai, que essa mensagem toque no coração das pessoas que estão sempre se esquivando e que querem ser crentes somente dentro das igrejas. Que o temor do Senhor entre na vida delas e elas possam cumprir o seu chamado sem desculpas e com um coração reto diante de Ti. Que elas possam entender que o Senhor está as chamando. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.